O virtual ele é real e eu acho que essa é uma das melhores formas para a gente começar a falar sobre cybercultura. No matter where you are, everyone is always connected. Durante muito tempo, a internet ela foi vista como algo fora da nossa realidade, como se fosse um lugar separado. Só que eu acredito que agora a gente já pode falar, sem meias palavras, que o digital ele não tá fora da nossa realidade, né? Ele faz parte dela e, para além disso, ele amplia a forma como a gente se relaciona com as nossas vivências. Para contextualizar, existe um carinha chamado Pierre Levy, ele é um filósofo e sociólogo que foi muito importante na pesquisa dos estudos, né, iniciais sobre cybercultura. E ele começou a pensar e falar sobre cybercultura entre os anos 90 ali, quando a internet ela deixava de ser uma coisa restrita e passava a entrar com mais força na vida social global, assim, né? E antes disso, para falar um pouquinho de naming também, vale entender que o termo cyber, ele vem, óbvio, dessa ideia de tecnologia, de sistemas digitais. Então, quando a gente fala de cybercultura, a gente está falando da cultura que nasce desse encontro entre sociedade, tecnologia e comunicações em rede, né? Então, essa simbiose entre o humano e a tecnologia e o que surge a partir disso. Ela muda a forma como a gente fala, como a gente pensa, como a gente aprende, como a gente se relaciona, os nossos afetos, né? E como a gente se posiciona no mundo. Então, quando eu falo consome, né? Como a gente consome, é consumo mesmo, tá, gente? É o que a gente compra, o que a gente deseja, o que a gente compartilha, o que a gente transforma em tendência e o que a gente passa, enfim, a rejeitar também. Abrindo um adendo para branding é interessantíssimo. Mas na cybercultura, as marcas, elas também deixam de ser apenas um produto, mas elas também passam a disputar cultura dentro desses nichos em que elas pertencem. Elas precisam entender o que retroalimenta essa comunidade e como se gera tensão dentro delas. Por isso, a cybercultura ela tá na moda, ela tá na política, ela tá na arte, ela tá na música, tá nas grandes guerras e conflitos atuais, porque hoje a gente não disputa apenas territórios físicos. Peraí, eu vou abrir um parênteses aqui, né? Porque dentro da geopolítica, terras raras são uma grandíssima parte dessas disputas. Então, sim, a gente está falando de territórios físicos aqui, mas eu acredito que é um gancho para um próximo vídeo, talvez. Mas eu falo aqui sobre disputas de narrativa e principalmente disputas de atenção. Uma marca hoje, ela não vive só de ponto de venda, só de, enfim, comerciais ou social media. Ela precisa entender a viver dentro desse ecossistema do próprio nicho em que ela pertence. Então, a roupa que você usa, a música que você posta, os posicionamentos que você compartilha, tudo isso comunica quem você é ou o que você quer aparentar ser para o mundo, para as pessoas, enfim, daquela sua realidade ali, como você quer que elas te enxerguem. E é aí que toda a ideia do Pierre Levy, ele fica tão atual, porque para ele o virtual ele não substitui o real, né, que esse foi o gancho do vídeo. Ele cria novas possibilidades para que o real ele possa acontecer. E isso muda a forma como a cultura circula. Então, antes muita coisa dependia da televisão, rádio, jornais, coisas impressas. E hoje a cultura ela nasce de baixo para cima. Então a gente tem uma inversão desse triângulo e tudo isso ele é criado em rede, em colaboração, na remixagem e no compartilhamento. Quando eu falo sobre cybercultura, eu não estou falando apenas sobre tecnologia, sobre futurismo, sabe? Mas como a gente funciona nesse jeito contemporâneo de existir. A internet ela deixou já de ser apenas uma ferramenta em que a gente acessa e passou a ser o ambiente em que a nossa vida acontece. Então a gente se informa, se diverte, se frustra, se indigna, aprende, trabalha, ama, protesta e constrói identidade dentro dela. Vamos explorar melhor esses caminhos aqui na Cyber, então fiquem ligados e eu espero ter sanado um pouquinho da dúvida sobre o que é cybercultura. Valeu!